dia! Eu sou a Isabel! Eu sou a Isabel! Meu relato de parto da primeira filha em apenas 1 hora. Oi, rainhas! Hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto. O nascimento da Isabel, que durou apenas 1 hora. Minha primeira filha e um parto natural. E, sinceramente, foi uma das experiências que já passei na vida, única, inesquecível, que vou levar pro resto da vida. A minha gestação não foi uma gestação fácil, foi bem complicada. Tive bastante enjoo, bastante dor, desde o início da gestação até o final da gestação. Então, nas minhas orações, eu sempre pedia, clamava a Deus mesmo para ter um parto tranquilo, um puerpério tranquilo, porque dos relatos que já ouvi de pessoas mais próximas e de pessoas também aqui da internet, é que é difícil, e realmente é difícil. E eu estava com esse medo por ser a minha primeira filha, principalmente do parto, né? Porque as pessoas sempre me falavam que, como é a primeira filha, demora mais para nascer, é mais doloroso. Então eu sempre ficava com esse medo, e principalmente do puerpério, né? Por ter aquelas mudanças de hormônio, aquela queda de hormônio. Então eu sempre nas minhas orações pedi a Deus, meu Deus, que seja um parto, que seja um puerpério tranquilo. E Deus, com a sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia, me concedeu isso. Um parto tranquilo, um puerpério também tranquilo. Isabel era para nascer no dia 26 de abril, no dia 10 de abril, de uma sexta-feira pela manhã. E a minha última consulta, um dia antes, na verdade, eu fiz a minha ultrassom. Tava tudo bem, tudo tranquilo. E só tava esperando a Isabel chegar, mas só no dia 26, né? Mas ela poderia vir antes ou depois. E aí, na sexta-feira, eu tinha a minha última consulta no médico. E justamente nessa última consulta, pela manhã, eu acordei, senti umas leves cólicas, mas até então não tinha dado início de nada. Até porque eu achei que era contração de treinamento. Porque eu estava acreditada que Isabel ia chegar dia 26 ou até mais pra frente. Sentindo uma leve cólica, fui ao banheiro pela manhã e saiu um tampão com um pouquinho de sangue. Aí, continuei minha vida. Continuei a minha manhã. E aí fui fazendo as minhas coisas, tomei café, tomei banho. E 6h30 da manhã, 6h30 mais ou menos da manhã, as dores começaram. Cólica leve, até porque eu estava completamente desacreditada que Isabel poderia vir dia 10, naquela sexta-feira. Justamente pelos relatos que as pessoas me contavam, de que o primeiro filho é um parto demorado, geralmente demora mais pra vir. E aí, quando eu estava fazendo café, as contrações começaram a se intensificar. Meu estágio. E aí, nesse dia, meu esposo, ele ia trabalhar viajando. Então, eu falei pra ele, não. Ele falou, quer ir no hospital? Eu falei, não. Eu vou na consulta, vou ver o que a médica vai falar, a enfermeira vai falar. E aí, eu te aviso. E assim foi. Tomamos café. A consulta era 8 horas da manhã. Então, de 6 horas até 8 horas, sentindo um pouco de cólica, e depois foi se intensificando, né? A partir das 7h30, entreguei lá no médico, no posto, na UBS, eu comecei a sentir bastante dor. E até tava suando frio. E aí meu esposo foi trabalhar, né? Ele ia viajar nesse dia a trabalho. E aí ele foi trabalhar, me deixou no posto, e eu falei pra ele que qualquer coisa avisaria ou ligava. E aí as contrações começaram a se intensificar, lá mesmo no local. E eu lembro que nesse dia o local estava vazio, só estava eu e uma moça para ser atendida. Então eu fiquei lá aguardando ser chamada. E aí a enfermeira me chamou para fazer a triagem, né, porque seria a minha última consulta. Então, fazendo todos os requisitos antes da consulta. Fazer triagem, ela ia aferir minha pressão. Eu entrei na sala e quando eu entrei na sala, eu estava sentindo ainda, a dor começou a se intensificar. E ela olhou pra mim e falou, você tá sentindo dor? Tá sentindo alguma coisa? A dor tava tão forte que eu nem consegui falar, eu só balancei a cabeça. Aí ela falou assim, então vamos ali falar com a outra enfermeira pra ela te avaliar. Aí assim foi, fui lá pra outra enfermeira. E aí ela falou, sai do tampão,
saiu. Eu tinha tirado uma foto, eu peguei e mostrei a ela. Aí ela falou, realmente é tampão. Você tá em trabalho de parto. E eu totalmente desacreditada. Eu falei, oxe, eu mesma não. Ela falou, você tá em trabalho de parto, você vai arrumar suas coisas e já vou te encaminhar pro hospital. Aí eu, oxe, não vou pro hospital, não vou, porque ainda não é, e vai ser tão rápido assim. Eu lembro até que eu falei com ela, oxe, vai ser tão rápido assim? Aí ela falou, claro, e se você ter o bebê na sua casa? Eu falei, não vou pro hospital. Ela, não, você tá com alguém? Ligue pra alguém pra te buscar e aí você já vai direto pro hospital. Aí eu totalmente desacreditada. Aí ela começou a medir o colo do útero e tudo mais. Eu, não é rápido assim não. Ela o meu parto durou 2 horas, ela falando, né? Aí eu, oxe, é tanto que eu vou pro hospital e ainda vou voltar pra casa. Ela, não, mulher, você vai pro hospital, veja o que eles falam, e porque eu acho que você já tá em trabalho de parto. Aí ela até tinha me falado, as coisas já estão arrumadas? Aí eu, não tinha nada arrumado. As minhas coisas, né, as minhas malas estavam separadas, mas não estavam na bolsa, então faltava muitos itens ainda pra colocar na bolsa e tudo mais, tanto meu quanto de Isabel. As coisas de Isabel já estavam também arrumadas, mas faltavam algumas coisas. Então eu falei assim, eu nem arrumei minha bolsa ainda. Eu lembro que eu falei pra ela, eu nem arrumei minha bolsa. Ela, não, vai sem bolsa mesmo, vai sem bolsa, eu vou ligar aqui pro carro pra te buscar, vai sem bolsa mesmo, porque você tá no trabalho de parto. Eu, não vou sem bolsa não, eu vou pra casa, vou pegar a bolsa. E aí eu liguei pro meu esposo, mandei mensagem, eu falei pra ele, olha, as meninas mandaram ir pro hospital, então não viaje. Aí ele veio correndo, veio me buscar de carro, e ele insistindo pra me levar pro hospital. Mas eu não queria ir pro hospital, justamente porque eu achei que ia demorar, eu achei que eu iria voltar pra casa, mas não foi assim. Aí eu vim pra minha casa, arrumei a mala, tranquilamente, e ele todo nervoso, todo nervoso. E isso já era 8h10, 8h15, mais ou menos. Arrumei as coisas, as bolsas, coloquei no carro e estava indo em caminho do hospital. Tínhamos contratado uma doula. Eu não queria mandar mensagem para ela, justamente por achar que não estava no trabalho do parto. Aí meu esposo falou, mande mensagem para a doula e avise que você está indo para o hospital para ver como é que vai ser. Eu demorei de mandar mensagem para ela. Só que as dores começaram a se intensificar. Aí eu peguei e mandei mensagem para ela. E mandei foto do tampão e tal. Ela falou, não, você realmente está em trabalho de parto. Vá pro hospital, né, que já eu chego lá. E assim foi. Eu cheguei umas 9, eu cheguei umas 8, 8h30, 8h40 no hospital. Fui atendida rapidamente, eu nunca vi uma agilidade, foi muito rápido mesmo. E aí, 8h40, fui pra triagem, 9 horas, pra elas aferirem a pressão, pra ver os batimentos, tudo certinho. As contrações começaram a se intensificar ainda mais. E tava eu e meu esposo, então ele não saiu do meu lado em nenhum minuto. Sempre estava ali resolvendo as coisas, falando com os médicos, com as enfermeiras. Até porque eu já estava em outra dimensão. Então, e aí as contrações se intensificavam e paravam. Se intensificavam e paravam. Então tava tendo contração em minutos. Eu não estava nem contando, só estava vivendo aquele dia mesmo. E aí fui encaminhada para a maternidade do hospital. Meu esposo estava resolvendo todas as burocracias, né, mostrando os exames e tudo mais. E aí começou a se intensificar ainda mais. Ou seja, eu comecei a suar frio, comecei a vomitar. Daquele jeito. Então, com pouco tempo, a minha doula chegou no hospital. E eu lembro de cada detalhe. Ela tentando me acalmar, ela conversando com meu esposo, comigo. E aí ela entrou na sala do médico comigo, né, me deu as orientações. E o médico foi fazer o toque. E aí ele fez o toque, já estava com 8 centímetros de dilatação. 8 centímetros. Então foi muito rápido. Eu fui pro hospital, cheguei no hospital 8h40, fui atendida 9 horas pela triagem. Da triagem já fui imediatamente pra maternidade, então foi muito rápido. Eu só aguardei um pouco mais na maternidade porque o médico estava fazendo um parto de urgência. Então, eu tive que aguardar um pouquinho a mais. Eu estava com 8 centímetros de dilatação e o médico me encaminhou para uma sala. Não era nem sala de parto. Para aguardar, para tomar banho, limpar e trocar de roupa. Então, a doula sempre no meu pé me ajudando a fazer esses trâmites. Eu lembro perfeitamente dele falando que a maternidade estava muito cheia naquele dia.
Então não tinha leito. Então eu tive que aguardar as enfermeiras chegarem ou algum leito liberar. E aí as dores começaram a se intensificar ainda mais intensificar. E aí eles encontraram uma maca, um quarto, e aí eu fiquei naquele quarto, e aí a minha bolsa rompeu e saiu um pouco de mecônio. Então elas falaram assim, minha doula e as enfermeiras falaram, não, a bolsa rompeu, mas o bebê ainda não coroou, ainda está em cima. Então ele precisa descer para coroar, para ter, né, para nascer. Aí ele coroava e eu lembro que elas ficaram um pouco preocupadas porque tinha saído um pouco de mecônio. E aí elas falaram, não, vai se movimentar, a doula eu fiquei em pé. E aí a doula começou a fazer massagens, começou a me acalmar. E a dor já estava ainda mais intensa. Muito intensa. Então era a doula, as enfermeiras e o meu esposo sempre do meu lado. Sempre ali tentando acalmar, sempre tentando fazer alguma coisa por mim. E aí a doula começou a fazer massagem, começou a me movimentar, né? Eu tenho até vídeos ela fazendo a massagem e me movimentando. E aí depois, eu estava deitada na maca, sentindo muita dor, a minha bolsa rompeu, saiu um pouco de mecônio. E as enfermeiras ficaram um pouquinho preocupadas com isso. E aí a minha doula, Jéssica, maravilhosa, ela me colocou em pé, começou a fazer massagens, várias massagens, pro bebê descer e ela disse, não, fique em pé, que é melhor. E aí eu faço massagens e pra ver se melhora e pra ver se você relaxa mais. E assim foi. Fiquei em pé e ela sempre fazia massagem, sempre conversando comigo. A respiração, fazendo as massagens. E eu já estava em outra dimensão. Simplesmente assim, sentindo o meu desejo de ter o meu esposo por perto e de ter alguém pra me auxiliar, né? E não colocar medo. Então, a doula, ela fez esse papel muito importante nesse momento tão lindo, tão significativo e tão extraordinário que eu e meu esposo vivemos. Esteve ali do nosso lado, dando dicas, tentando me acalmar, tentando me fazer respirar de uma forma mais consciente. Então, foi sempre do jeito que eu imaginei. O meu esposo por perto e alguém pra me acalmar, pra auxiliar nós dois ali naquele momento. Naquele momento das massagens, ela me colocou em uma posição em pé pra Isabel descer e coroar. Eu sentia uma vontade enorme de deitar e de fazer força. E foi assim que aconteceu. Uma vontade enorme de fazer força. E assim eu fiz. Em pé mesmo, daquele jeito, em pé. Fiz força. Praticamente, acho que eu saí do corpo, entrei em transe, fiz uma força, e aí a cabeça de Isabel desceu. E a minha doula estava atrás de mim. Uma enfermeira, também do nosso lado, tinha eu, meu esposo, a doula, e tinha uma enfermeira que estava auxiliando, né? Vendo como é que estava também o trabalho de parto. E eu lembro que ela sentou lá na minha frente, e eu fiquei com a doula e meu esposo. E eu estava com dor intensa. Uma dor forte. E aí eu acho que eu entrei, começou a sair a cabeça mesmo. E eu lembro que ela tava tentando falar comigo e eu nem tava mais ouvindo o que ela tava falando, sabe? E aí exatamente nesse momento a cabeça de Isabel saiu. E a minha doula viu. E eu falei pra ela, não, a cabeça saiu. E aí ela conseguiu pegar a Isabel. Porque senão, se não fosse ela, a Isabel talvez teria até caído. E aí ela conseguiu pegar a cabeça de Isabel. E o corpinho saiu. E aí ela chamou as outras enfermeiras. Foi aí que todo mundo veio e conseguiu pegar a Isabel no colo. Então a doula foi praticamente a primeira pessoa que pegou a Isabel no colo. E ela colocou nos meus braços. Eu lembro quando colocou ela nos meus braços, a dor sumiu. E eu desacreditava quando as pessoas falavam, né, que passava uma dor intensa e quando a criança chegava, colocava no braço e sumia. Simplesmente sumia. E aí eu lembro que eu peguei Isabel tão pequenininha nos meus braços. Então eu consegui ver o cuidado de Deus em cada detalhe. Porque em meio à dor, Deus, eu tenho certeza que Ele estava cuidando de nós naquele momento. E Isabel
E às 10h30 de uma sexta-feira, dia 10 de abril, Isabel chegou ao mundo. Saudável, forte e linda, linda. Eu viveria tudo de novo, eu sentiria aquela dor, tudo de novo, só pra ter ela nos braços. Foi o dia mais transformador, mais intenso que eu já vivi. Então eu viveria tudo novamente, E depois que Isabel nasceu, e aí veio, né, as outras coisas. Tirar a placenta é praticamente outro parto. E essa parte também foi muito dolorida pra mim, muito dolorida. Então, meu esposo ficou com Isabel, vendo ali todos os detalhes, né, do peso, se ela estava bem e tudo mais. E aí as enfermeiras estavam comigo, tirando a placenta, fazendo toda a higienização, toda a limpeza. Então, tirar a placenta é praticamente outro parto. Mas eu viveria tudo de novo, não me arrependo de nada. Que Deus cuidou de cada detalhe do nascimento de Isabel. Então eu cheguei praticamente na maternidade 9 horas, né, 8h30, e 10h30 Isabel nasceu. Linda, forte, e está aqui alegrando os nossos dias. A nossa promessa do Senhor para as nossas vidas. Então eu viveria tudo de novo, mais uma vez. Claro que a maternidade é fácil, não é, mas viver isso, ver tudo isso é tão bom e vale muito, muito a pena, independente do cansaço, sabe? Tá na madrugada ali, você acorda pra dar de mamar, você acorda pra acalentar, pra acalmar, e com todo esse cansaço, você vê que vale a pena tudo isso, sabe? Então a maternidade tem suas dores e tem as suas belezas, e eu viveria tudo de novo, mais uma vez, pra ter Isabel no colo. Ai, gente, tá dormindo.